Amados, quando nós queremos perceber o que Deus está fazendo e o que Deus não está fazendo, o nosso critério não pode ser outro a não ser a palavra do Senhor. Nela nós vemos os limites daquilo que Deus realiza ou não realiza. Perceba, não que Ele não possa, mas chamamos em teologia de que existe uma economia de Deus, que nada tem a ver com dinheiro, mas em que Deus faz tudo com um propósito, Deus faz tudo por uma razão. Então, Deus podia me fazer levitar aqui no palco, aqui na frente? Poderia. Deus vai me fazer levitar? Provavelmente não, porque não há um propósito nisso, não há uma direção nisso. E nós vamos ler um texto, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, em que Lucas registra o que acontece na igreja de Antioquia, a primeira grande igreja, o centro cristão fora de Jerusalém. E é importante, quando nós estivermos analisando esse texto, nós levamos em consideração que algumas desses detalhes são particularidades, experiências que esses irmãos experimentaram naquela localidade, naquele instante em que eles estavam vivendo. Não obstante, alguns princípios podem ser retirados desse texto, em que nos conduzem, que nos dirigem, para que nós possamos compreender como Deus age, ou seja, o agir de Deus para usar a igreja. E eu quero destacar aqui, meus irmãos, que esse texto é muito usado com o viés missionário, que inclusive ele tem, mas nós não estamos em um culto missionário especificamente, e eu quero ampliar o significado para nós, porque nós ainda temos essa dicotomia na nossa cabeça, de que missionário é o irmão que entra no avião e vai lá para a Mongólia, é o irmão que entra no avião e vai lá para o Vietnã, ou no mínimo, que entra também no avião e vai para a aldeia Yanomami. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não compreende que missões ou missionário seja uma categoria em particular dentro da igreja. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que eu não acredito que existam pessoas que tenham um chamado, que são pinçados na população geral, e nós somos os outros que ficamos para trás. Ou, se o irmão quiser preferir, vocês são, né? Porque afinal de contas eu sou pastor. E eu digo para você, existe essa dicotomia. É o que nós chamamos do evangélico com alma católica, em que você tem a igreja e você tem lá o sacerdote na frente, o missionário. Mas diante da palavra de Deus, meus irmãos, todos nós somos chamados, todos nós somos obreiros, todos nós somos missionários. A diferença é que cada um de nós precisa descobrir qual é o seu chamado específico. Para mim, em particular, isso começou a acontecer em 17 de março de 1984, quando eu não tinha 15 anos completos, em um culto de missões, do qual eu me lembro aqui, até quem estava dirigindo o culto, o irmão... agora vou fugir o nome dele. Mauro, isso. O irmão Mauro, da minha antiga igreja, quando eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro, estava dirigindo o culto de missões, e no final daquele culto houve um desafio para compromisso. Durante a mensagem toda, Deus foi maturando algo que Ele já vinha fazendo no meu coração. Agora, meu irmão, se você pergunta para mim, se naquele dia eu sabia que eu estaria hoje pregando em Roraima, claro que não. A mínima ideia. De sequer um dia eu sairia da minha ilha do governador ou do meu Rio de Janeiro, quanto mais o resto disso. Ou seja, Deus começa em algum ponto da nossa vida a afunilar aquilo que Ele deseja que nós façamos. Muitas vezes isso vai casar, isso vai combinar direitinho com o seu trabalho, com a sua profissão. Muitas vezes isso vai requerer que você abandone os seus planos profissionais. Eu conheço os dois casos. Nós temos, inclusive, nossa junta de missões, um casal médico e dentista que estão lá no noroeste, né, da África, servindo ao Senhor. Casou, campo missionário com profissão.
Por outro lado, eu tenho um colega de seminário que era engenheiro químico, uma profissão que paga muito bem, poucas pessoas querem ser engenheiro químico, e tinha um ótimo emprego, e Deus falou: larga o emprego e vai para o seminário, que eu quero você no ministério pastoral. Você vê bem, meus irmãos, a experiência de cada um não pode ser transferida. Eu não posso perguntar para você que já tem 16, 17 anos: mas rapaz, nessa idade você não sabe ainda o que vai fazer para servir a Deus? Com 14, essa é a minha experiência. Não pode ser transferido, não pode ser regra para você. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é um livro de experiências. E ela contém algumas extremamente fantásticas, como a roupa do apóstolo sendo levada para ser colocada em cima do enfermo. Podemos fazer isso hoje? Não adianta, que eu não vou lhe emprestar nenhuma roupa minha, não sei se você precisa sair com ela, usá-la, porque isso é algo particular daquele contexto. O capítulo 13 de Atos nos traz, meus irmãos, a experiência em Antioquia, aonde Deus começa a afunilar aquilo que Ele deseja fazer na vida de dois homens que nós conhecemos muito bem, Barnabé e Paulo, aqui no texto ainda chamado de Saulo. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos de Atos 13, onde Lucas registra da seguinte forma: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse pequeno texto, meus irmãos, ele contém um contexto maior, em que algum tempo antes, o Evangelho chega até Antioquia. Como é que isso aconteceu? Em Atos 8, por causa da perseguição que sucede, que vem depois do martírio de Estevão, toda a igreja, milhares de pessoas, fogem, somem de Jerusalém. Apenas os apóstolos ficam lá. Então, uma igreja que tem 8 mil, muito mais provavelmente, eu estou tirando por base as conversões das 2 narrativas anteriores de Atos, 8 mil membros, de uma hora para outra passa a ter 12. Porque diz o texto que todos foram dispersos, porque a perseguição inaugurada por Estevão agradou aos judeus que já estavam incomodados com o crescimento da igreja. Estudiosos dizem que de Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, não é isso? Até Atos 8:1, o martírio de Estevão, uma década se passou. Sendo verdade ou não, eu tenho certeza que bastante tempo havia passado. E a igreja mesmo estava chocada, presa ali dentro de Jerusalém. Então, meus irmãos, Deus dá um jeitinho que eles se espalham com perseguição. Então, diante dessa perseguição, algumas pessoas chegam até Antioquia e começam a pregar lá. E começa a acontecer, meus irmãos, algo que não havia acontecido antes. O Evangelho é pregado aos gentios. Para quem não sabe, os gentios são os que não são judeus, ou seja, a igreja até Atos 8, ela continua sendo uma igreja primordialmente judaica, uma igreja onde pouquíssimos gentios haviam se convertido. Graças a Deus que isso acontece, porque inclusive, até onde eu sei, alguém aqui é descendente de judeu, nós estaríamos perdidos se a igreja continuasse com essa visão tão míope, tão pequena, tão próxima, e não entendendo o que Jesus havia dito em Atos 1:8, que eles já deviam ter se espalhado até os confins da terra. Então, chegando lá, eles começam a pregar, a notícia chega em Jerusalém, e os apóstolos mandam a Barnabé, um homem que já havia sido provado antes, um homem de fé, um homem da palavra, e chega lá, ele se alegra com o que Deus está fazendo, e ali a igreja permanece, e permanece com a igreja começa a tomar forma. O que Barnabé faz, meus irmãos? Ele vai até Tarso, busca a Saulo, e aqui ele forma um colegiado, um presbitério, que é uma palavra que a gente está mais acostumado, uma equipe ministerial. E aqui ela é composta da seguinte maneira: Barnabé, que era judeu, natural de Chipre,
uma ilhota no Mediterrâneo. Você tem Simeão, que também era judeu por causa do nome, mas ele tem um distintivo, Simeão Níger. A palavra mesmo significa alguém de complexão, de pele escura, e que provavelmente ganhou esse apelido porque circulava em meios romanos. Então é um apelido de alguém que não era comum para os romanos verem, que tinha pele escura. Provavelmente alguém que surgiu do casamento de um judeu com alguém da África, um africano. Você tem também Lúcio, que era de Cirene, também uma cidade no norte da África. É interessante, alguns acham que esse Lúcio está sendo colocado logo depois de Cirene para dar uma dica de quem era o Simeão antes. O Simeão Cirineu, lembra quem é? Aquele que lá no caminho de Jesus até o Gólgota, quando ele não aguenta mais carregar a cruz, o soldado romano diga, ajude-o, e ele carrega a cruz de Jesus até o final. Lembra dessa parte? Alguns acham, mas essa é mera conjectura. Você tem então Manaém. Esse é um cara interessante. Ele foi, diz a outra tradução, colasso de Herodes, criado com, provavelmente, Herodes sendo, e eu vou botar aqui aspas, realeza, não era coisa nenhuma, estava lá por usurpação, mas sendo rei, colocado lá, ele não tinha muitos amigos, não era costumeiro naquela época pegarem meninos para serem criados juntos. O príncipezinho tem alguém para brincar, né? Então esse foi criado na corte, junto com Herodes, o tetrarca, mas também você pode reconhecê-lo como Herodes Antipas, o mesmo que entrevistou Jesus entre as duas entrevistas que ele teve com Pôncio Pilatos. Que interessante, da mesma corte sai um escarnecedor, um opositor a Cristo, mas sai também Manaém, um discípulo de Cristo. Último da lista, Saulo, futuramente Paulo, judeu treinado nas escolas rabínicas. Meus irmãos, esta equipe, este presbitério, que era a liderança dessa igreja de Antioquia, nos mostra, meus irmãos, em primeiro lugar, que Deus nos diversifica para nos unir. Deus nos diversifica, nos faz diferentes, nos faz com dons e capacidades e panos de fundo, backgrounds diferentes, para nos unir em um só propósito. A igreja, meus irmãos, ela é identificada em Coríntios como um corpo. E Paulo claramente fala que é impossível que a orelha diga para o pé ou qualquer outra parte do corpo, não preciso de você. Há uma necessidade na diversidade de personalidades, de talentos, de dons entre nós para que Deus nos use. No caso aqui, em particular, a única coisa que eles têm em comum é serem todos homens, porque nota-se em todo o Novo Testamento que a liderança espiritual da igreja era destinada aos homens, como Paulo coloca em 1 Timóteo capítulo 2, quando deixa claro nas palavras, não permito que a mulher tenha autoridade de homem ou sobre o homem. Como nós destacamos na MD de hoje de manhã, isso não significa de maneira nenhuma que não haja ministério feminino na igreja cristã. Muito pelo contrário. Tenho certeza que qualquer colega meu de ministério diria, ai de mim, se não fossem as irmãs, as mulheres da minha igreja. Há uma diferença, meus irmãos, entre Deus limitar uma única função na igreja, que é o presbitério, a liderança pastoral. Há uma diferença entre isso e alguns que dizem que por causa disso está se dizendo que a mulher não pode fazer coisa alguma. A diferença é enorme. Então, deixando claro, mulher, sim, não há lugar para ser pastora, mas há, meus irmãos, milhares de ministérios que as nossas irmãs podem fazer e muitas vezes fazem melhor do que os homens na igreja de Cristo. Então é importante nós deixarmos claro, meus irmãos, porque nós vemos dias conturbados, dias onde a sociologia lá fora tem invadido a igreja para tentar ditar o que a igreja deve ou não deve crer, o que a igreja deve ou não deve fazer. Então, nesse conjunto, meus irmãos, de homens que Deus coloca aqui, apesar de serem todos eles homens, como nós deixamos claro, eles são diferentes entre si. Nós temos pano de fundos diferentes aqui. Nós temos gentios e temos judeus. Nós temos homens da Palestina, né, como chamamos hoje, da Judéia, e homens da África. Nós temos pessoas de diversos lugares diferentes.
e nós temos pessoas de diversas capacidades diferentes. Saulo, por exemplo, tendo sido criado na escola rabínica, sabia todo o Antigo Testamento de cor. Ele era preparado para responder qualquer assunto da lei judaica. Você tinha outros homens aqui, provavelmente, que não sabiam um décimo do que Paulo sabia. Porém, o texto diz que a igreja era dirigida por esse grupo de profetas e de mestres. É interessante, meus irmãos, que a palavra profetas e mestres aqui, ela não se preocupa em definir quem era quem, mostrando, meus irmãos, que não havia nenhuma deferência, nenhuma preferência, nenhuma reverência para cargos, mas essa era a liderança que Deus havia capacitado para, através deles, falar à igreja e, através deles, ensinar a igreja. É verdade que a posição, pelo menos, de profeta, ela foi se ausentando da igreja ao longo dos anos. Isso é algo, meus irmãos, que é indiscutível, que é histórico. Hoje, não existe mais a posição tanto de profeta quanto de apóstolo na igreja, provavelmente após o final do primeiro século. Por quê? Tanto profetas como apóstolos foram funções formativas da igreja no primeiro século, enquanto que a sequência foi dada por pastores mestres. Eu estou citando Efésios, né? A uns ele destinou para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então a igreja continua a sua sequência na direção, no presbitério de pastores e mestres. E é interessante, meus irmãos, que esse grupo tem o objetivo não de administrar a igreja, mas, assim como os apóstolos, instruí-la na palavra. Para quê? Como nós começamos na nossa introdução, para que a gente não perca o rumo, para que a gente não comece a introduzir na igreja cristã coisas que são legais, são bacanas, são bonitinhas, mas não são bíblicas, e não deve estar no nosso meio. Então, meus irmãos, quando Deus pega a mim e a você, que somos diferentes, que somos, né, de lugares diferentes do Brasil, em alguns casos lugares diferentes até da América do Sul, e coloca-nos juntos aqui, o que é que nos une? O que é que nos faz iguais? A salvação, a justificação em Cristo Jesus. A cruz nos faz iguais. Não obstante, nós somos muito diferentes. Eu sempre gosto de contar como é interessante retiro de carnaval, né? Retiro de acampamento de igreja. No primeiro dia, no sábado, é aquela benção e tal, aquela coisa. Aí vem a primeira noite. Aí você descobre que aquele irmão que você vê no domingo cheiroso, tal, bonito, ronca que nem uma motosserra. Aí você ministra graça, né? Você está cheio do Espírito Santo e tal, está animado com o retiro, grande expectativa. Aí ele ronca no segundo dia também. Aí na segunda-feira a lua de mel já começou a acabar. E aquilo que estava uma bênção, que maravilha, o retiro, já começa a alfinetada, né? E aí, alguém dormiu bem? Eu não dormi, porque tinha alguém derrubando uma floresta inteira lá no meu quarto. Em alguns casos, meus irmãos, as verdadeiras cores do irmão aparecem no campo de futebol, na hora da gincana, na hora da brincadeira, em que alguém leva um pouquinho mais a sério. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é muito fácil conviver nessas 2 horas aqui. Fica um pouco mais difícil quando você vai lá, por exemplo, para o grupo familiar, em que você não fica sentado vendo a nuca do outro, mas você interage. Você durante a semana teve que ligar, teve que combinar, aí o irmão furou, faltou, avisou que não ia 3 minutos antes de começar a reunião e ele tinha uma responsabilidade. E aí você começa a ver, meus irmãos, o que é de verdade as diferenças que nós temos entre nós. Quando você recebe os irmãos na sua casa, e você não passa nem, você parece até vampiro, não passa nem da soleira da porta se não for convidado, e até o irmão que quando você vê já está lá com a cara enfiada dentro da sua geladeira. Criação diferente. E aí, meus irmãos, nós começamos a perceber que Deus, por algum motivo que nós não conseguimos compreender, pega essa gente que é tão diferente e coloca junto. Para quê? Para usar, para ser instrumento nas mãos do Altíssimo. Isso, meus irmãos, é extremamente importante,
Porque uma igreja cheia de jovercis seria insuportável. Calma, uma igreja cheia de lumas também seria insuportável. Ela já estava ali de mim. Você já pensou uma igreja cheia de Joaquim, só Joaquim? Por onde você olhasse? Uma igreja cheia de Renda. Porque eu me conheço. E aí, meus irmãos, em nossos ups and downs, nossos altos e baixos, Deus vai usando para servi-lo nos ups e no down, vai usando para trabalhar na sua vida. Como diz Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo ao outro amigo. Isso é igreja. E aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que esse grupo, que nas páginas de Atos parece tão perfeito, teve os seus dias complicados. Mas eles foram servindo, na adversidade foram se unindo. E aí, meus irmãos, no versículo 2, em meio ao culto, isso aqui não é apenas a equipe ministerial, o presbitério, mas em meio ao culto da igreja, eles adoravam o Senhor, jejuavam, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito Santo, provavelmente, o texto não diz, através de um irmão, ou através de diversos irmãos, disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E é interessante, meus irmãos, que nessa segunda lição, Deus nos chama enquanto buscamos comunhão com Ele. Você poderia modificar um pouco, enquanto buscamos a Ele. Ou seja, Deus chama a quem está antenado com Ele, a quem está servindo, a quem está envolvido, a quem está de manga arregaçada. Meus irmãos, quanto mais você serve a Deus, mais claro vai ficando o seu chamado. O chamado de Deus não acontece quando você está lá balançando na rede, com a limonada do lado, um eunuco lhe abanando uma pluma de avestruz, esperando que Gabriel apareça com a missão e diga: levanta-te, ó varão valoroso desta rede. Serviço vem para quem já está no serviço. Porque essa igreja estava no meio da adoração, no meio do agir de Deus, no meio do mover de Deus, estava envolvida. Porque eu não acredito, meus irmãos, que nestes dias de perseguição já tinha surgido um fenômeno moderno chamado crente domingueiro. Aquele que aparece no domingo à noite. É o crente que de vez em quando, numa atividade da igreja, está lá. Se tem festa, se tem bolo, ele chega. Mas se tem evangelismo, alguma coisa assim, sempre tem um compromisso, tem alguma coisa. Esse é tempo de perseguição. A igreja não estava ainda cheia dos vícios de uma sociedade com liberdade, com aquela que nós convivemos hoje. Maldita liberdade. Esta igreja pagava muitas vezes com a sua vida para servir ao Senhor. Então, meus irmãos, quando a notícia saía no Facebook da igreja, a igreja vai estar reunida. Eles iam, eles compareciam, porque era uma oportunidade da diversidade se unir para servir, para adorar ao Senhor. E aí, meus irmãos, quando nós estamos buscando a Deus, algo sobrenatural acontece no nosso meio. Certamente, Deus fez esse chamado através dos irmãos que estavam mais ligados a Ele. Agora percebam, meus irmãos, que o texto termina, no versículo 2, dizendo o seguinte: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O tempo grego aqui, o tempo que Lucas usa no original, retrata algo que já havia acontecido antes do culto que eles estavam, da reunião que eles estavam. Deus já vinha trabalhando na vida de Saulo e de Barnabé, dizendo a eles que havia algo a mais que eles deveriam fazer. E o interessante, meu irmão, da dinâmica aqui, é que Deus usa a igreja para confirmar o chamado na vida dos servos de Deus. Vou repetir: Deus usa a igreja para confirmar o chamado na vida dos servos de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, hoje em dia, eu já vi acontecer em algumas igrejas, um jovem se levanta e diz: pastor,
eu entendi de Deus que eu quero ser pastor, eu vou para o seminário. E aquele pastor veio com surpresa aquilo. Mas muitos colegas, meus irmãos, com medo de apagar a vocação daquele jovem, não falam nada. Mas algo que me traz, meus irmãos, muita preocupação é o seguinte: se Deus vira para você e diz que quer que você seja uma bênção lá na Mongólia, uma pergunta tem que vir na minha mente: o que está faltando para você ser uma bênção aqui antes? Porque, meu irmão, pregar o evangelho na Mongólia é para quem já está escolado em pregar o evangelho aqui. Servir a Deus lá onde é difícil é para quem já está acostumado a servir a Deus aqui. Ou seja, meus irmãos, Deus já vinha trabalhando a vida desses homens e agora Ele conta para a igreja, para que a igreja seja a confirmação do seu chamado. Alguém perguntou um tempo atrás se algum dos jovens aqui da igreja viesse para mim com a mesma coisa que eu acabei de falar: pastor, eu quero ir para missões, eu quero ir para o ministério pastoral, eu quero começar um ministério assim assado. Tá, joia. Ele perguntou: posso para o seminário que vem? Eu digo: não. Bora estar comigo. Bora ver o que é ministério. Deixa eu lhe contar umas histórias de ministério. Porque quando a gente está lá no seminário, irmãos, às vezes quando chegam algumas pessoas que acham realmente que vai ser um passeio no parque, com um mar de rosas, com os espinhos tudo já podado, tudo retirado. Foi só as pétalas praticamente. Nunca leu a própria vida do apóstolo Paulo. Lembra da narrativa dele lá em Gálatas? Recebi dos judeus 40 chibatadas menos uma, 39. Passei naufrágios, apedrejamentos, perseguição, calúnia. Em 2 Coríntios capítulo 4 ele vai dizer: de todo lado somos perseguidos, mas não desanimados. Ele vai retratar, meus irmãos, que a vida de ministério é algo que não se faz de maneira vã, mas precisa de uma confirmação, e essa confirmação vem através da igreja. É interessante que o verbo separar, que o Espírito Santo usa aqui, acontece agora pela terceira vez na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, em Gálatas 1,15, ele foi separado no seu nascimento. Segundo, na sua conversão, ele foi separado para a pregação do Evangelho, Romanos 1,1. E agora em Antioquia, ele é separado para o serviço específico. Isso nos leva, meus irmãos, à seguinte aplicação: Deus tem um serviço específico para você. Deus tem um trabalho específico para você. Perceba, meus irmãos, que Paulo seria salvo independente de qualquer pessoa. Dependeria ou passaria pela instrumentalidade de alguém que pregaria a ele, mas se Barnabé, que foi aquele que o ajudou nos primeiros dias depois dele ter sido alcançado pelo próprio Senhor Jesus, não tivesse feito seu papel, o projeto de Deus cairia por terra? De jeito nenhum. Deus levantaria outra pessoa. O que eu quero destacar por isso, meu irmão, é que Deus não precisa de mim para a sua obra. Se o próprio apóstolo Paulo, depois de ter passado a visão no caminho de Damasco, depois de tudo que aconteceu com ele, tivesse dito: eu vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui em Antioquia, aqui é tão bom, para que viajar, aqui a perseguição está acontecendo, mas é menor, eu não quero confusão. Deus usaria outra pessoa. Irmão, está preparado para essa verdade? Você não é indispensável. Eu não sou indispensável. Existe uma pregação em nossos dias, onde as pessoas estão sendo levadas a acreditar que você é a última Coca-Cola do deserto, o último pacote do biscoito. Que Deus, quando lhe salvou, fez um negócio da China. Lembra daquela história que eu falei? Determinado autor escreveu que a ideia de Deus, a ideia para Deus da eternidade sem você lá, era horrível. Então ele entregou seu filho porque ele não queria ficar lá sozinho. Tal ideia parece muito bonitinha, mas não tem eco na palavra de Deus. Porque Deus, meus irmãos, não precisa de nós. Nós precisamos dele. Pastor, o que isso tem a ver com um chamado? Muito. Sabe por que, meus irmãos, eu ouvi o chamado de Deus?
porque eu morro de medo de virar comida de peixe. Eu morro de medo de virar ração de peixe. Eu também ouvi o chamado de Deus, porque eu amo este Deus. Mas se você já leu a história de Jonas, e Deus tem lhe falado, meu irmão, sobre algo específico para você fazer para Ele, convém, é interessante, é aconselhável que você ouça. É interessante que você atenda. Porque, meus irmãos, Deus é insistente. Ele não aceitou a desculpa de Jonas, ele não aceitou a desculpa de Moisés, ele aceitou as exigências de confirmação de Gideão, mas ele insistiu nas pessoas com quem ele tem um propósito específico, e isso também inclui você. Este propósito pode se traduzir em ganhar as pessoas do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua vizinhança, mas não existe pessoas omissas, não existe pessoas desempregadas no reino de Deus. Todos nós estamos, amados, debaixo de mandato, debaixo de chamado para servir a Deus. Basta que eu e você descobramos o que Ele espera de nós. Deus nos diversifica para nos unir. Deus nos chama enquanto buscamos comunhão com Ele. E no último versículo dessa noite, o texto diz que assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eu não acredito que isso aqui tenha sido tudo um ato contínuo, uma coisa que aconteceu em 5 minutos, ou em 10, ou em um dia só. Isso aqui é um processo, provavelmente levou alguns dias de preparo, etc. E a igreja assim procedeu. Entendendo que era a ordem de Deus, a igreja agora parte para a consagração da igreja para enviar esses irmãos. Terceiro lugar, Deus envia em dependência a fim de nos usar. Quando Deus nos envia, meus irmãos, Ele não envia de qualquer maneira, mas é em dependência, em oração, em jejum, para que eu e você possamos ser usados por Ele. E o texto fala, meus irmãos, na ideia de imposição de mãos, que aqui há uma aliança, um compromisso entre esta dupla que está partindo e a igreja que os está enviando. A autoridade da igreja e a identificação com ela, no gesto simbólico de impor as mãos. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, a ênfase no simbólico, porque algumas pessoas não compreendem que quando eu estendo a mão para impor as minhas mãos, não há neste pedaço de carne, nervos e ossos, nenhum poder. Não é como se você pudesse amputar o meu braço e sair por aí como um amuleto, tocando as pessoas, porque eu ouvi um dia que o pastor impôs as mãos e a pessoa que estava doente foi curada. Não é, meus irmãos, como se tivesse nenhum poder em mim, ou em nós, ou na igreja do texto. Mas ela está, meus irmãos, nessa imposição de mãos, se colocando como autoridade diante daqueles que estão indo para o campo. Isso é outra coisa importante para ressaltar nossos dias, porque fala-se muito em profético e etc. E não vemos nada disso no texto. O texto apenas diz que a igreja em consagração impôs as mãos, reconhecendo o chamado desses irmãos e declarando o vínculo, o compromisso deles com aquela igreja. E, novamente, meus irmãos, esses irmãos partem agora em dois, preservando a ideia de equipe. Você tem Jesus escolhendo os 12, você tem Jesus enviando 35 duplas, ou seja, os 70 para evangelizar. Você tem Pedro e João no comecinho do livro de Atos andando juntos. Agora você tem Saulo e Barnabé. Isso é um princípio, meus irmãos, que você vê repetido por todo o Novo Testamento, que nos ensina o seguinte: o trabalho de Deus, essa dependência, ela é exercitada em grupo. Não existe trabalho solo, não existe independência no reino de Deus. Isso é uma lição, meus irmãos, que você pode aplicar inclusive para o seu evangelismo. Talvez você tenha um colega de trabalho que você gostaria de visitá-lo, sair junto para uma atividade. Por que não convidar outro homem da igreja para ir junto com você? E isso, inclusive, as irmãs têm muito mais
costume de fazer isso do que nós, não é verdade? Reúne para um chá, para tomar um lanche juntas e tal, e nessa conversação tem oportunidade de compartilhar do Evangelho. Então, meus irmãos, raramente você vê no Novo Testamento aquele Lone Ranger, né? Aquele cara sozinho por aí, mas é geralmente alguém acompanhado de um companheiro, de um parceiro de ministério, onde realizavam algo para Deus. Então você tem, meus irmãos, uma diversidade para nos unir. Você tem, meus irmãos, um chamado enquanto nós estamos servindo a Deus. E você tem, finalmente, uma dependência de Deus para que Ele nos use. O que isso tem a ver conosco para nós encerrarmos como igreja do Senhor? Tais princípios são aqueles que nós podemos aplicar hoje para nós. Quando, dentro dos nossos jovens, alguém for entender de Deus o chamado para o campo missionário. Entre nós, quando nós quisermos servir a Deus. E essa semana eu comentava, meus irmãos, que nós temos abertura em uma escola, nós temos abertura em outros lugares. É hora de, no nosso meio, começar a surgir, dentre todos nós, mas em especial dos mais jovens, ministérios, vocações para servir ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ordem do Senhor é: ide, vão, não é vinde. Igreja é a reunião dos santos. Igreja é a reunião dos remidos. Igreja não é primordialmente um ministério evangelístico aqui. Aqui nós consolidamos aqueles que são alcançados lá fora. Mesmo, por exemplo, domingo passado, no nosso culto, nós tivemos a grata experiência de estar presente quando algumas pessoas manifestaram seu desejo público de servir a Jesus. Amém. Mas não é costume. Nosso costume, meus irmãos, assim como na igreja primitiva, é ir atrás das vidas. Meu amado, você quer um chamado específico? Quem você alcançará para Cristo em 2014? Quem é aquele jovem? Quem é aquele adolescente? Quem é aquele adulto? Ou mesmo aquele ancião que você alcançará para Cristo neste ano? Como eu falei, meus irmãos, no momento de louvor, nós dizem que as pessoas querem cantar "Eu sou livre". Tem até uma música que diz: "Eu sou livre para dançar, para cantar, para pular, para correr". Eu estou esperando a hora que alguém vai compor uma música que diz: "Eu sou livre para anunciar a Jesus. Eu sou livre para evangelizar. Eu sou livre para servir. Eu sou livre para perdoar". Meu amado, pular, fazer cambalhota aqui para Jesus é a coisa mais fácil que tem. Se quiser, eu faço agora. Mas você sai daqui essa noite com um propósito, um chamado específico, para alcançar aquele homem que senta ao seu lado na sua repartição semana após semana. Aquele colega que senta na sua faculdade semana após semana. Aquele seu parente que zomba do Evangelho. Aí eu quero ver a liberdade para a qual nós fomos chamados verdadeiramente operar em nossas vidas. Você quer ver homens livres? Eles estão em Atos capítulo 13. Livres para sair do conforto de Antioquia, uma cidade cosmopolita, uma cidade desenvolvida, para ir pelas estradas romanas, até lugares que eles não conheciam, para pregar o Evangelho, que eles vão fazer a partir de Chipre, no versículo 4 em diante. Isto é liberdade. Livres para servir a Deus. E você, meu irmão? Quem provará da sua liberdade de servir a Deus neste ano? Oremos. Deus querido, Tu nos tens dado, ó Deus, em nossa igreja, um grande privilégio de conhecer a Tua palavra a cada dia. Nós lemos a Tua palavra, neste ano leremos toda ela. Nós temos o nosso devocional diário, nós temos uma EBD com um bom professor, uma boa base bíblica. Nós temos lido bons livros de boa teologia, mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que esta base transborde em proclamação, em querigma, em
falar para os outros aquilo que Cristo é para nós. Ajuda-nos desta maneira, Deus. Ajude a cada pessoa que ouvir esta mensagem a compreender que o chamado exemplificado em Atos 13 não era apenas para Barnabé e para Saulo, porque os demais irmãos de Antioquia ficaram para trás, mas continuaram a crescer, a produzir frutos naquela cidade para o Senhor. Continua, Deus, despertando-nos, porque Tu tens nos chamado a cada dia para Te servir. Quando aquela pessoa parar diante de nós, num bate-papo, numa visita, numa conversa, Deus, ajuda-nos a compartilhar da vida de Cristo que temos em nós, da salvação que o Evangelho nos trouxe, da maravilha que é servir a Cristo. Nós oramos essa noite, no nome deste Jesus maravilhoso, o centro da nossa mensagem, o centro da nossa proclamação, hoje e para sempre. Amém e amém.